Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus, viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão descido do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, continuando o capítulo 6 de João, Jesus multiplica o pão, depois ele faz um discurso. Então, esse aqui é a continuação do discurso dele, sobre o pão descido do céu, que é a carne dele, que é o corpo dele, que é a Eucaristia. Então, naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida. Disse Jesus à multidão. Está falando com a multidão. Importante saber com quem ele fala. O que ele diz hoje? Ninguém é ninguém, né? Pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, todos aqueles que vêm até Jesus, você, eu, qualquer um, é atraído pelo Pai. É o Pai que manda. O Pai, tudo vem do Pai. Embora Jesus é um com o Pai, um Deus com o Pai, né? Primeira verdade é essa. Então, aqueles que vêm a Jesus são atraídos pelo Pai. Segundo, o Pai enviou Jesus. Aqui ele já diz duas verdades só nessa oração, nessas duas orações, tá certo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai. É o Pai quem atrai, né? Quem manda para Jesus, e Jesus é enviado pelo Pai e faz a vontade do Pai. Bom, esses que vêm até Jesus, Jesus ressuscita, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é o grande dom para cada um de nós, é a ressurreição. Maior do que qualquer coisa, qualquer presente, qualquer coisa que aconteça na terra, a ressurreição é maior. E a vida eterna com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito. Está escrito nos profetas. Depois nosso Senhor cita o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento fala dele. Primeira leitura é isso, né? Filipe, ele se encontra com o eunuco, que é um funcionário da rainha da Etiópia, e ele está lendo o profeta Isaías, não entende, e Filipe então anuncia Isaías 52, 13 a 53, 12, que ele está lendo. O Filipe anuncia que aquilo que o Isaías está escrevendo é sobre Jesus Cristo. Era assim que os apóstolos faziam a interpretação bíblica. Aquilo que estava escrito no Antigo, eles aplicam a nosso Senhor. Então está escrito nos profetas, Isaías, Jeremias, vários deles. Todos serão discípulos de Deus, todos aqueles que forem atraídos pelo Pai, né? Que o Pai atrair e mandar para nosso Senhor, né? Na verdade, o Pai quer que todos se salvem, mas nem todos vão salvar. Já falei aqui. Quem não aceita, quem não crê, quem não segue, não salva. Quem não pede perdão, não vai salvar. Continuando. Ora, todo aquele que escutou o Pai, né? Primeiro que o Pai quer que todos sejam discípulos. Depois, todo aquele que escutou o Pai e foi instruído pelo Pai, vem a mim. Segundo conceito. Primeiro vai a Jesus, que é um Pai atrai. Depois, aquele que escuta o Pai e é instruído pelo Pai. Na Igreja Católica, através de quê? Dos mandamentos da Igreja, e dos mandamentos da lei de Deus, né? E aquilo que a Igreja ensina. Esses são instruídos pelo Pai. Quem é instruído pelo Pai vai a Jesus. Então, quais são os dois que vão a Jesus? Primeiro, quem o Pai manda, atrai. Segundo, quem segue a lei de Deus, né? Quem é instruído pelo Pai, quem escutou o Pai.
A fé entra pelo ouvido, pela escuta, pela voz. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Não que alguém já tenha visto o Pai. Ninguém viu o Pai. Quem falou aqui que viu o Pai, vai tomar um caldo de cana ou de carne, né? Porque está fraquinho. Ninguém viu o Pai. Você pode ter tido uma revelação, mas ver mesmo o Pai não veio. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Quem foi que viu o Pai? Jesus. O único que viu o Pai até hoje foi Nosso Senhor. E os outros que disseram que viram, se viu foi uma visão, não é o Pai mesmo. O único que viu o Pai é Jesus, porque ele vem do Pai. Se ele vem do Pai, ele viu o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Versículo 47. Em verdade vos digo. Cada vez que nosso Senhor fala em verdade, é uma revelação que ele vai anunciar. Qual é a revelação que ele disse ontem? Quem crê possui a vida eterna. Então, para entrar na vida eterna, a primeira coisa que é acreditar. E quem não acredita, não vê. Não vê, não pode ter vida eterna para quem não acredita, não. Eu sou o pão da vida. Ele tinha feito o milagre do pão, né, da multiplicação. Agora ele diz: o pão da vida sou eu. Mais importante que esse pão aí que vocês comeram, mais importante que o maná no Egito, no deserto, sou eu. E que pão é esse que ele está falando? Carne dele, sangue dele, Eucaristia. É a Santa Missa. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto. Aquele maná no deserto, quando Israel saiu do Egito e tal, acabou. O pão também material acaba. A gente come hoje e manda fome de novo. O pão que é Jesus, a fome é outra. É uma fome espiritual que nos dá vontade cada vez mais de nos aproximar dele. Tá certo? E que sacia a fome verdadeiramente, né? Bem diferente do pão material. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Pois é, quem comeu o maná se acabou, e quem comeu morreu. Mas esse pão que Nosso Senhor vai dar, que é a Eucaristia, quem come desse pão não morre. Por quê? Porque ressuscita. A recompensa de quem come o pão em estado de graça, que é a ressurreição, se perseverar, né? Eis aqui o pão que desce do céu. Jesus aqui fala da encarnação. O pão que desce do céu, primeiro é ele, o pão vivo, é a carne dele. Segundo, ele desceu do céu, que é isso, encarnação. Onde é que eu encontro a encarnação na Bíblia? Lucas 1, 26, 38, Mateus 1, 18, 25, João 1, 14. Ele fala da encarnação. Também em Gálatas 4, 4. Eis aqui o pão que desce do céu, é ele. Quem dele comer nunca morrerá. De novo a ressurreição. Agora é uma coisa cíclica, ele repete o que está falando. Tem que falar de quê? Da ressurreição. Do Pai que atrai, daquele que segue a lei de Deus, tem que acreditar, mas tem que receber o pão. O pão que é Eucaristia. Quem come desse pão não morre. Certamente se perseverar, né? Porque não é comer, eu comunguei e estou no céu. Isso seria bom, né? Tem que perseverar. Eu sou o pão vivo descido do céu. Mais uma vez, ele repete, né, frequentemente. João tem uma repetição. Eu sou o pão vivo descido do céu. E o verdadeiro pão não tem outro pão, um único caminho, uma única verdade, uma única vida. Onde eu falei, né? Hoje o mundo tem muitos caminhos, nenhum leva a Deus. Só quem leva a Deus é Jesus, né? A verdade que é Jesus e a vida que ele nos dá, que é a vida eterna. Quem comer desse pão viverá eternamente. Mais uma vez ele repete, né? Quem recebe o pão que é Cristo não morre, se segue a lei de Nosso Senhor. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Outra repetição. Falando da Eucaristia, da carne dele, da vida que ele traz, da vida que é a Eucaristia. Primeira leitura, aqui é a evangelização do Filipe, né? Ontem se viu que muitos fugiram. Filipe saiu da Judéia, Jerusalém, e andava pela Judéia, encontrou um etíope. E o que é etíope? É um escravo. É o escravo que cuidava das rainhas. Eles eram castrados para não ter relação com as rainhas do Antigo Testamento, né? E esse aqui estava lendo, tinha ido a Jerusalém para rezar e tal, não conhecia Nosso Senhor, estava lendo o profeta Isaías dentro do carro, da carruagem. Não esses carros de hoje, uma carruagem, alguma coisa assim. Ou puxada por cavalo, ou puxada por escravo. E ele não entendia.
Estava lendo Isaías 52, 13 a 53, 12, não entendia. O Espírito Santo, a leitura fala, move Filipe até ele. Então quem conduz o Filipe? Espírito Santo. Quem conduziu o nosso Senhor ao deserto? Espírito Santo. Então o Espírito que agiu em nosso Senhor agora age na igreja. Através de quem? Dos apóstolos, dos discípulos. E o Filipe pergunta: tu está lendo o que? Ele falou: tu está entendendo? Não. E então ele explicou. Era aquele que sofria, aquele que padecia, que sofreu muito, que expiou os pecados. Está lá em Isaías 52, 13 e 53, 12, que é lida na Sexta-feira Santa. É a leitura da Sexta-feira Santa, daquela celebração da paixão. Não tinha beleza para atrair o nosso olhar. É muito bonita essa leitura. E o Filipe diz então que aquele ali, aquele servo, aquele personagem é Jesus Cristo. E ele anuncia Jesus ao eunuco. Chegam perto de um local que tinha água. O eunuco ia ser batizado e Filipe batiza ele. Tudo muito simples, né? Hoje a igreja institui os encontros para o batismo e tal. Mas é tudo muito simples. No começo era assim que acontecia. Mas sempre com a inspiração do Espírito Santo. No final, o Espírito arrebata Filipe, né? E leva para outro local. O mesmo Espírito arrebatou Elias, o Enoque, né? E hoje arrebata o Filipe. Interessante ver como era a pregação deles. Muito simples. Pegavam um texto do Antigo Testamento e diziam: é Cristo, é Cristo, é Cristo. É muito simples o que eles faziam. Então é importante a gente ler também o Antigo, para perceber que as profecias do Antigo Testamento se referem a nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e vossa Mãe Maria Santíssima.